Oi, gente, bom dia. A aula de hoje, ela tem dois momentos. O primeiro momento nós vamos tratar dos fenícios, no segundo momento nós vamos tratar dos persas. Vocês vão encontrar isto no capítulo 5, é a continuidade do capítulo 5. Fenício na página 81 e os persas na página 83. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês e acompanhassem aqui na página 81 sobre os fenícios. A origem dos fenícios. Os fenícios eram povos semitas, povos asiáticos, assim como eram os hebreus. Habitavam uma estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, desde o terceiro milênio antes de Cristo. As condições geográficas. As condições deste local, dessa planície, dessas terras, eram pouco favoráveis ao desenvolvimento da agricultura e fez com que os fenícios se dedicassem à navegação e assim tornando-se os maiores navegadores da antiguidade. Ou seja, essas terras, elas não eram propícias à agricultura. Por isso, fizeram com que os fenícios desenvolvessem a navegação marítima. Primeiro porque era uma faixa estreita banhada pelo mar, de um lado tinha o mar Mediterrâneo, do outro lado tinha as montanhas do Líbano, que havia uma grande existência de madeira, o cedro, e essas madeiras serviram para confeccionar as embarcações. Bom, a organização política. A Fenícia era formada por cidades-estados. Nós falamos de cidades-estado aqui quando nós estamos falando dos sumérios. Essas cidades-estados, elas eram independentes uma das outras. Cada uma tinha a sua religião, tinha o seu Deus, cada uma tinha o seu governante, cada uma tinha as suas normas, etc. Bom, as principais cidades-estado eram a cidade de Biblos, de Sidon, de Tiro, Ugarite e outras. Como eu falei, a principal atividade econômica dos fenícios, já que ele era o grande navegador, desenvolver a navegação marítima, claro que teria que ser o comércio marítimo. A principal atividade dos fenícios era o comércio marítimo, certo? A principal atividade econômica. A maior contribuição cultural dos fenícios, gente, foi a criação de um alfabeto, ou do alfabeto. Esse alfabeto, posteriormente, ele foi ampliado, ele foi colocado as vogais pelos gregos. Bom, os fenícios criaram o alfabeto, por quê? Porque faziam navegação, faziam comércio e precisavam registrar os seus negócios. Bom, e esse alfabeto ele deu origem a outros, por exemplo, ao alfabeto latino, ao próprio alfabeto grego, ao alfabeto árabe, etc. Então, nesse primeiro momento, seria isto que eu gostaria que vocês acompanhassem, estudassem, abrissem o nosso livro. Eu vou colocar um texto aí, vou colocar, aliás, um questionário para vocês, vou lançar na plataforma e no nosso grupo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar dos persas. Boa sorte! Oi, gente, estamos de volta aí para dar continuidade à nossa aula. Vamos falar dos persas, segundo momento da aula. Continuando o capítulo 5, na página 83. Os persas eram povos indo-europeus, habitavam uma região planalto do Irã, certo? O Império Persa, ele resultou da unificação de dois povos que habitavam esse planalto, os medos e os próprios persas. E essa unificação ela foi comandada por Ciro, que tornou-se o primeiro imperador, e ele é apelidado na história como o Grande. Isso aconteceu por volta de 550 anos antes de Cristo. Por meio de conquistas militares, Ciro procurou ampliar as fronteiras do seu território, do seu império, do Império Persa. Procurou aumentar o seu domínio, invadindo outras regiões. Tinha um exército forte, como por exemplo a Babilônia, que nós já falamos, lá na Mesopotâmia, a própria Fenícia, certo? Nós falamos na aula, na primeira parte da aula. A Síria, certo? A Palestina, onde viviam os hebreus.
Após a morte de Ciro, os seus filhos assumiram o poder, Cambises e Dario I, e deram continuidade a essa expansão territorial do Império Persa, chegando a atingir uma extensão de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Observe isto, gente. O Império Persa foi o maior império da antiguidade, perdendo somente posteriormente para o Império Romano, ok? Bom, durante o reinado de Dario I, que durou de 521 a 485 anos a.C., o Império Persa atingiu sua maior extensão, seu maior apogeu, seu maior progresso. Ele criou estradas, meios de comunicação, etc. Criou uma moeda própria, o darico, cunhando essa moeda, moedas de pratas, moedas de ouro, etc. Para administrar esse território enorme, certo? Vocês podem observar aí no livro de vocês aqui, ó, tem um mapa aí mostrando a abrangência desse território. O Dario, imperador persa, ele dividiu esse território em províncias, em regiões, províncias. E para cada província ele colocou alguém para governar, que eram os chamados satrápias. Esses satrápias, eles eram os olhos e o ouvido do rei, certo? Bom, e essas regiões, essas províncias esses governantes chamavam de sátrapas, que eram os olhos e o ouvido do rei. As regiões, as províncias, essas sim, eram chamadas de satrápias, ok? Satrápias. Suas principais atividades econômicas dos persas, a princípio eles começaram com a agricultura, etc., mas tornando-se a principal atividade econômica o artesanato e o comércio. Principalmente o artesanato. Comércio também, mas o artesanato, quem aqui não já ouviu falar, por exemplo, dos tapetes persas? Para facilitar as trocas comerciais, eu falei ainda há pouco, o Dario criou uma moeda própria, que é o dárico, os dáricos, que eram cunhadas feitas de ouro e de prata. Eu falei isso aqui ainda há pouco. A principal contribuição original dos persas foi a criação da sua religião, criado por Zoroastro. E a religião persa chamou-se de zoroatrismo, certo? E isso aconteceu no século 6 a.C. A doutrina do zoroatrismo, ela foi escrita num livro sagrado, certo? Os seus dogmas estão no livro sagrado, chamado Zend Avesta, que é o livro sagrado dos persas. O zoroatrismo, ele pregava, observe isto, a existência de uma luta incessante entre o Deus do bem, certo? Hormuz, e Arimã, o Deus do mal. Por conta disso, nós falamos que a religião persa, ela é dualista, por conta esses dogmas, essas doutrinas, certo? Do zoroatrismo, elas contêm também princípios religiosos princípios morais e religiosos que estão também em outras doutrinas, como por exemplo no cristianismo, no judaísmo, etc. Gostaria que vocês lessem atentamente o nosso livro, respondesse o questionário que eu vou colocar logo em seguida e na próxima aula nós vamos trabalhar através do Zoom fazendo uma revisão de tudo isso, gente. Boa sorte, continue estudando.